hoje o nosso assunto é antibiótico. Quando esse uso em excesso acaba prejudicando, fazendo as pessoas adoecerem. Então vamos saber tudo sobre antibióticos hoje aqui no Sinta-se Bem, tá certo? Ao meu lado, infectologista, chefe médico do Hospital Santa Isabel, Dr. Ricardo Madureira. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo. Espero que essa seja a primeira de muitas. Boa tarde. Boa tarde, eu queria dar boa tarde também aos ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer estar aqui no programa Sinta-se Bem com você, Tainã. Estou aqui à disposição para responder as perguntas. Vamos então, Joeni, contar aí pro povo como é que faz para entrar em contato com a gente. 71348632201 Rádio Sociedade da Bahia. O WhatsApp da Rádio Sociedade, 71-99289-2732. Sociedadeonline.com. Acompanhe a Rádio Sociedade no Instagram, @Rádio Sociedade da Bahia. Sinta-se bem, é pra você se cuidar. A partir de agora, queremos ouvir a sua dúvida, a sua pergunta, 3486-3201, nosso WhatsApp 99289-2732. A Nailde Moura já tá aqui. Boa tarde, gente bonita. Boa tarde para você também, meu bem. Seja sempre muito bem-vinda, viu? E você, qual é a sua dúvida sobre antibióticos? Pois é, vamos falar. Por que esse uso em excesso pode fazer com que as pessoas adoeçam, doutor Ricardo? Bom, os antibióticos, eles são, primeiro para correção, assim, os antibióticos são medicamentos extremamente valiosos. Sim. E na história da humanidade, eles tiveram um impacto muito grande em salvar vidas. Talvez a história da medicina também tenha um momento de separação antes da era dos antibióticos e depois. Então, eu começaria corrigindo, dizendo que os antibióticos, eles são extremamente importantes. Sim. Tanto na medicina a nível ambulatorial, certo, como a nível hospitalar. O que a gente prega, e hoje é uma recomendação, é o uso racional, o uso adequado, nem mais, nem menos, na hora certa, na dose certa, para a infecção apropriada a ser tratada. O que aconteceu depois dos lançamentos dos antibióticos, em muitas ocasiões, foi um uso indiscriminado, um uso sem controle, um uso desnecessário, um desperdício. Então, é importante frisar para o ouvinte que os antibióticos são, sim, medicamentos extremamente importantes no uso da medicina. Tanto na medicina como na veterinária, são drogas muito importantes. Neste caso, pensando nos antibióticos, quais são as áreas, né, em que eles acabam atuando e são eficazes? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa recebe a prescrição médica, vai lá, compra um remédio. No terceiro dia já tá bom já, tá ótimo. E às vezes não cumpre aquilo que é prescrito. E muitas vezes no outro momento em que aquela doença venha a ser recorrente, já não faz o mesmo efeito de antes. Bom, o que você colocou, Tainá, assim, o antibiótico é utilizado em praticamente todas as especialidades médicas, faz parte de uma rotina de praticamente todos os médicos. Sim. Os antibióticos, eles são, na sua grande maioria, aplicados para as infecções, na sua maioria, infecções bacterianas. Certo. Existem drogas antivirais, que são para vírus, existem drogas que são contra protozoários ou parasitas. Mas os antibióticos são os mais corriqueiramente falados, são, na sua grande maioria, medicamentos usados para infecções por bactérias. Então, por exemplo, não adianta eu usar antibiótico para tratar gripe, resfriado. O medicamento, ele não tem ação sobre o vírus do resfriado ou sobre o vírus da gripe. Ele não vai fazer o paciente melhorar, curar mais rápido, com o uso do antibiótico. E aí, nessas circunstâncias, quando você começa a usar, você pode provocar efeitos colaterais que são inerentes a qualquer medicamento. Todos os medicamentos podem ter efeitos colaterais. Como tem efeito aí algo particular dos antibióticos. Para que o ouvinte entenda, todo ser humano, todos nós, somos seres vivos habitados por bactérias. Para cada célula humana, sim,
para cada célula do nosso corpo, da nossa pele, para cada célula do nosso corpo, existem 9 bactérias que vivem com a gente do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Isso é um equilíbrio natural e muitas vezes quando a gente usa o antibiótico em excesso, isso pode provocar um desequilíbrio e aí sim provocar efeitos mais graves ou a oportunidade de um uso continuado, efeitos com infecções por germes aí mais resistentes, porque também é um fenômeno natural. A bactéria, o germe, ele é um ser vivo. E ele sendo provocado pelo uso de antibióticos, como um ser vivo também, ele procura uma forma de se defender e essa é a resistência que as bactérias começam a ter aos antibióticos numa escala mundial. Esse não é um problema de Salvador, não é um problema da Bahia, do Brasil. Isso é um problema de ordem mundial. A gente tem uma perguntinha aqui via WhatsApp, 992892732. Vamos ouvir então qual é a pergunta do ouvinte. Boa tarde, Tainá. Boa tarde ao doutor aí. Todo dia, Tainá, eu ouço esse programa aí que fala de saúde. E eu queria perguntar ao doutor aí se tomar antibiótico demais prejudica o fígado. Roberto de São Sebastião do Passé. Oi, Roberto. Na verdade, não existe um caráter específico com antibiótico para o fígado. Mas, novamente, qualquer medicamento que a gente tome, por exemplo, para que o Roberto tenha ideia, Tainá, o paracetamol. Sim. Paracetamol, um analgésico comum que a gente compra em farmácia, ele pode agredir o fígado. Então, determinadas classes de antibióticos, que os antibióticos têm várias classes farmacológicas. Certo. Algumas dessas classes podem provocar efeitos adversos que podem agredir o fígado, como pode agredir o rim, como pode gerar alergia na pele, como pode agredir o estômago, entendeu? Então, assim, cada classe de antibiótico pode provocar um efeito adverso específico. A gente tem aqui a pergunta do Edson, ele está perguntando o seguinte: antibiótico faz mal para os dentes? É bem comum isso, que as pessoas falam assim, os dentes estão amarelados, e dizem assim, não, foi porque na infância ele tomou muito antibiótico. Bom, tem também uma determinada classe de antibióticos, são chamadas as quinolonas. Sim. É uma classe delas, o mais conhecido, talvez os ouvintes já tenham usado ou ouvido falar do ciprofloxacina. Sim. Essa classe, ela não é muito bem indicada na infância, porque ela pode levar a uma perda do esmalte ósseo e levar realmente a um efeito na coloração dos dentes, quando usada aí numa faixa etária desde muito pequena, na fase de formação dos dentes. Vamos aqui à pergunta do Gênesis de São Caetano. Olá, doutor. Olá, ouvintes do CTCB. Olá, Tainá. Excelente tarde. Sobre medicamentos, sobre os antibióticos, muita gente fica arretada quando vai na farmácia e tenta comprar um medicamento, tenta comprar um antibiótico, se automedicar porque sabe que o dente está inflamado ou sabe que está com algum outro tipo de problema que talvez a solução fosse um antibiótico e fica muito chateado com o farmacêutico ou com o pessoal da farmácia porque eles não estão atendendo a sua solicitação. E antibióticos são vendidos sobre prescrição médica. Então, por que esse tipo de medicamento é tão perigoso para as pessoas que se automedicam sem uma indicação médica? Gênesis, de São Caetano. Ô, Gênesis, oportuna a sua pergunta. Na verdade, todo medicamento, a grande maioria dos medicamentos, necessariamente eles deveriam ser usados com uma supervisão médica. Certo. Para que possa se acompanhar eventualmente até efeitos colaterais. No caso específico dos antibióticos, essa é uma determinação correta do Ministério da Saúde, uma política correta de controle de uso de medicamentos, assim como se tem aos psicotrópicos.
por um fenômeno que eu repito, a nível mundial, se tem uma preocupação que o uso indiscriminado, como eu disse, para infecções que não deveriam ser tratadas por antibióticos, este uso indiscriminado possa gerar o fenômeno de resistência das bactérias aos antibióticos numa escala mundial. E isso levaria a um problema, pode levar a um problema para a humanidade, para as pessoas, que é a dificuldade, agora por sua vez, quando existente uma infecção bacteriana, de ter um antibiótico apropriado para tratar a infecção. Porque, eventualmente, você pode ter já germes resistentes Sim. na própria comunidade. Aonde é que acontece mais o problema de resistência das bactérias? No ambiente hospitalar. Por que no ambiente hospitalar? Porque é onde mais se usa antibióticos. Não é pelo uso inadequado, é porque normalmente o paciente internado, ele tem uma demanda maior por tratamento de infecções, e tem estatísticas a nível mundial que mostram que entre 30% a 40% dos pacientes internados em algum momento vão usar antibióticos. Nossa, a gente tem aqui a pergunta da Dai Freitas, de Pernambués, mandou para o nosso WhatsApp 992892732. Lembrando, você pode ligar também 3486-3201, 3486-3201. Vamos ouvir aqui a pergunta da Dai. Boa tarde, meus queridos. Queria saber do doutor, eu tenho uma filha de 4 anos e ela nasceu os caroços e eu levei ela no médico e o médico passou um antibiótico. Só que, pelo fato de ir para a noite, eu não cumpri os horários certos e logo depois, um tempo, os carocinhos voltaram. Isso pode ter voltado porque eu não cumpri os horários? Isso é verdade? Boa tarde, Dai. Olha, respondendo a pergunta de forma separada, eu diria a você o seguinte: todo um antibiótico, como também toda medicação, ela deve ser cumprida um rito de horários, um programa de horários, basicamente porque existem estudos com esse medicamento que determinado tempo após a primeira dose, você não tem mais concentração dele no sangue e nos tecidos e ele perde o efeito. Uhum. Então, você tem medicamentos que são de 6 em 6 horas, de 8 em 8, de 12 horas. E a gente tem que usar o medicamento, seja qual for, nos horários recomendados. Realmente, o fato de você suspender o antibiótico com um tempo mais curto do que o recomendado pela orientação médica pode sim favorecer o ressurgimento ou a não resposta ao tratamento. Perfeito. Matheus de Nazaré, daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai responder sua pergunta, viu? Muito interessante, inclusive. Continue mandando suas perguntas, 992892732. Estamos ao vivo pelo Facebook, Rádio Sociedade da Bahia, e também no Instagram, @Rádio Sociedade da Bahia. Logo após o intervalo, estamos aguardando a sua pergunta por telefone, 3486-3201. É para você se cuidar e, se precisar usar antibiótico, com acompanhamento médico, viu? Esse é o assunto de hoje no nosso programa. Estamos aqui com o infectologista, chefe médico do Hospital Santa Isabel, Dr. Ricardo Madureira, à disposição para responder as suas perguntas. Você ligando, já fala direto ao vivo, 3486-3201. Você via WhatsApp, 992892732, ou curtindo e comentando nossa fanpage no Facebook, Rádio Sociedade da Bahia, ou Instagram, @Rádio Sociedade. Matheus, agora é a sua pergunta. Olá, doutor Ricardo. Eu possuo bexiga neurogênica causada por esquistossomose e faço cateterismo intermitente 6 vezes por dia. Estou tendo uma infecção por mês e todo mês é um antibiótico diferente. O que pode vir a acontecer comigo? Matheus de Nazaré, na Bahia. Bom, Matheus, boa tarde. Eu faria uma explicação a você da seguinte forma. Você tem um sistema urinário hoje que, pelo problema que você teve da esquistossomose, ele não tem um funcionamento natural. Eu costumo dizer que a gente tem em cada parte do nosso corpo barreiras que são naturais. Quando a nossa pele é agredida, ela é rompida, a gente passa a ter um risco maior de infecções.
No seu caso da bexiga neurogênica, o que acontece é que o mecanismo natural de eliminação de urina e os esfínteres, no seu caso, já não funcionam como numa pessoa normal. E você e eu, nós temos bactérias na região perigenitália, na pele, e quando a gente quebra esse mecanismo de eliminação natural da urina, é como se isso facilitasse o acesso de bactérias que estão no seu corpo, que nós não vamos eliminar, porque faz parte, como eu disse, dessa vida nossa no planeta, de todos os seres ao longo da história. O que você deve conduzir com o seu médico, com o médico urologista, os médicos que estão lhe cuidando, é como tentar diminuir a chance de novos episódios. Isso aí tem que ser tratado com o médico que está conduzindo o seu caso. O Walter está na linha 2, Matatu de Brotas. Primeiro, obrigado por ter ligado, viu, Walter? Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer ter o senhor ouvido a turma da sociedade. O seu programa está de parabéns. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, doutor, é o seguinte. Eu tenho uma irmã e, segundo o pessoal, ela tem um germe da carne do porco. Tem vezes que ela não consegue levantar da cama, não consegue fazer nada, fica toda entrevada. É ruim. Recentemente ela teve uma crise e voltou ao médico. O médico disse que, por enquanto, neste ano, ela não vai poder tomar antibiótico, porque o ano passado ela tomou a quantidade de antibiótico que equivale a 2 anos tomando antibiótico. Como é que ela procede se ela der uma crise, já que ela não pode tomar antibiótico? Walter, veja bem, eu estou entendendo que sua irmã tem um problema, uma infecção que precisa de controle de forma adequada com o uso de antibiótico profilático, um antibiótico para prevenir. Neste caso não é um antibiótico para tratar uma infecção, é um antibiótico que é usado para evitar que infecções apareçam. E novamente o que eu recomendaria é que isso seja novamente discutido com um médico assistente. De fato, usar por longo tempo é o que a gente não gostaria, mas muitas vezes o médico ele tem que usar deste recurso para levar um bem-estar ao paciente. Então, novamente, nós estamos aqui no programa, isso tem que ser conduzido especificamente pelo médico que está ao lado do paciente cuidando. Com certeza. A Maria Tereza de Camaçari, primeiramente, obrigada, viu? Mandar sua perguntinha aqui para o 992892732, ou você pode ligar que nem o Walter fez, tá, gente? 3486-3201. A Maria, ela está em Camaçari, ela pergunta o seguinte: eu queria saber se os antibióticos causam alguma sensibilidade no organismo. Ô Maria, sensibilidade especificamente não, eles podem provocar reações alérgicas. A exemplo, os mais comuns que a gente tem são a urticária, que são as placas no corpo, mas isso não é específico novamente do antibiótico. Um simples analgésico causa isso. Pode provocar. Todos os medicamentos podem provocar reações, não chamaria de sensibilidade, são reações alérgicas. A Helenita está em Santo Inês, na Bahia. Boa tarde, Helenita. Gostaria de saber, doutor Ricardo, se posso tomar ácido acetilsacílico. Tenho 41 anos. A gente precisaria saber até qual é o caso, por quê, né? Helenita, o ácido acetilsalicílico, ele não é antibiótico. Ele é um analgésico, anti-inflamatório, antiagregante de plaquetas. Ele é uma recomendação médica que deve ser novamente pelo seu médico, cardiologista ou outro médico clínico que cuide de você e que faça a recomendação correta, mas não são antibióticos. Pronto. Fabrício de Souza está em Fazenda Grande. Existe algum antibiótico que serve para qualquer infecção por bactérias ou cada problema necessita de um específico? Boa pergunta, Fabrício. Há uma regra geral pelos médicos. Sim. Que a gente deve usar o antibiótico específico para cada infecção.
Então eu tenho antibióticos que são mais apropriados para infecções respiratórias, outros para infecções de pele, outros para infecções urinárias ou para meningites. Entendam que são infecções por bactérias. Você pode até ter um antibiótico que atinja grande parte dessas infecções, mas o recomendado, a boa prática médica, recomenda que você use um antibiótico mais recomendado para aquele sítio e para aquele germe mais provável que está causando a infecção. É uma regra técnica. Sim. Que o profissional médico ele é treinado a fazer. Nós temos aqui muitos ouvintes participando, curtindo, comentando nosso programa. Juscelino Lima Santana, obrigada, viu, por estar na audiência. O Ângelo Menezes, o Darcy Lopes está aqui, sabe onde ele está? Em Murici, Alagoas. Um abraço para você, viu? Um abraço. E o Edson Amorim também na audiência. A gente vai trazer a pergunta muito interessante da Daiane Lima. Tem um colega que sempre consome antibiótico quando a garganta inflama. Ela interrompe o uso quando sente uma melhora. Existe um intervalo que ela deve respeitar? E quais as consequências dessa atitude? Bom, Daiane, é uma excelente pergunta. Eu diria que, primeiro, ele não deveria usar antibiótico sem avaliação médica. Por quê? Porque essa inflamação de garganta, ela pode ter uma outra natureza. Sim. Uma infecção, novamente, como eu disse no início do programa, por vírus, um problema de refluxo, uma outra natureza da dor de garganta, e ele está consumindo um medicamento que tem custos para ele, né, desnecessários muitas vezes, e um risco, novamente, de efeitos colaterais. Então, eu diria assim, novamente, o recomendado é que antes de usar antibiótico, seja feita a avaliação médica para se determinar se está indicado ou não o uso de antibiótico. A Joana está no Lobato e ela pergunta assim, existe um melhor momento do dia para tomar o antibiótico? Não, não existe um melhor horário do dia, ele deve seguir a prescrição médica, respeitando, como eu disse, os horários, se foram prescritos uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e respeitando, foi uma outra pergunta dos ouvintes, sim, o tempo de uso. O antibiótico não deve ser usado por tempo a menor, com risco de não tratar a infecção, como não deve ser usado por tempo a maior, por risco de efeitos colaterais. Então, ele deve seguir a orientação da prescrição médica. A Maria está perguntando assim, quantas vezes por ano a criança pode tomar antibiótico? Bom, não existe essa regra de quantas vezes. É claro, como eu disse, que a regra geral, quanto menos a gente pudesse não estou dizendo que não deva usar antibióticos, mas quanto menos usar, melhor. Não existe uma regra se 1, 2, 3 ou 4 vezes. A gente está com o ouvinte na linha, Antônia de Mata de São João, linha 4. Seja bem-vinda, minha flor. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber do médico que eu, quando era pequena, eu usei muito antibiótico. Muito mesmo, que eu me papocava toda. Aí eu usei muito antibiótico. Hoje, eu tenho úlcera. Eu queria saber do médico que pode causar isso ou não. Antônia, boa tarde. É claro que eu não sei quais foram os medicamentos, mas deduzo, já na vida adulta, que esse não seja o problema da sua úlcera, tá certo? Não acredito que seja um efeito tão tardiamente pelo uso do antibiótico. Na linha 2, José Pedro, Vilas do Atlântico. Boa tarde, José. Linha 2, José Pedro. Se caiu a ligação, por favor, não desista. Ligue de novo, 3486-3201, 3486-3201 é o telefone para você falar ao vivo aqui no nosso programa, ou você pode entrar na nossa transmissão ao vivo pela fanpage no Facebook, Rádio Sociedade da Bahia. Curte, bota no comentário sua perguntinha que a gente faz aqui, tá certo? Ou pelo Instagram, @Rádio Sociedade da Bahia. A gente vai num rápido intervalo. Voltamos no Sinta-se Bem hoje falando sobre antibióticos. Com muita gente já no telefone, Fabiano, não desista, tá? Vamos com o Gilmário, Alto de Coutos. O Gilmário tá na linha 2. Boa tarde, Gilmário. Boa tarde, Olga. Seja bem-vinda. A Olga tá de férias, eu, Tainangama, tô aqui cobrindo as férias dela. Falei errado, desculpa. Sem problemas, ô. Quer fazer uma pergunta ao doutor? Pergunte. Eu tenho uma filha de 5 anos
Ela teve uma crise de febre, dor de cabeça, essas coisas. Aí levamos propriamente no Santo Isabel. O doutor examinou ela, tudo, deu um princípio de sinusite, passou um antibiótico para tratamento. Eu fiz o tratamento como ele mandou. Ela melhorou, graças a Deus. Eu queria saber se esse tratamento, a sinusite tem volta ou um tratamento como ele passou cura. Boa tarde, Gilmário. Importante essa pergunta sua. Muitas infecções, elas podem se repetir ao longo da vida. Você não faz um tratamento e elimina a possibilidade de novos episódios futuros. Então, sinusite, pneumonia, infecção urinária, infecção de pele. Então, repetindo a sua pergunta e respondendo assim objetivamente, infelizmente ela teve um episódio de sinusite, foi tratado, mas há a possibilidade de um retorno ou eventualmente não ter, mas ter um episódio. Flaviano Santos, Ilha Amarela, linha 1, boa tarde, Flaviano. Boa tarde, minha querida. Seja bem-vindo, tudo ótimo. É pena que eu esqueci seu nome, viu? Tainã. Tainã, um abraço pra você, minha pra querida. você também. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Renato, né? Ricardo. Ricardo. Isso. Doutor, tudo bom? Tudo bem, Flaviano. Doutor, eu sou uma caixinha de problema, viu? Eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu sou deficiente visual. Mas eu vou fazer uma pergunta relacionada à urina. Por que eu urino demais? Basta eu tomar um copo de cerveja, que a urina deságua. Eu nem saio para nenhum evento. Se me convidar, eu tô fora. Mas em cada evento eu tomo assim umas 2 a mais. Eu chego a urinar 10 litros de urina. Meu Deus, o que é isso? Eu gostaria que o senhor, se fosse possível, me desse assim um esclarecimento. Eu não tenho nenhum problema, tanto que eu tenho um remédio diurético que não tomo. Porque eu já urino assim, se eu tomar um diurético, eu vou para Vasco-Cuia. Entendeu, doutor? Entendi. Ô, Flaviano, obviamente, não conhecendo o seu problema, detalhes, né? Mas você deve novamente consultar o seu médico, o médico endocrinologista. Uma possibilidade, quem não está lhe acompanhando, não conhece o problema, não estou respondendo uma consulta, mas você tem uma condição que é o diabetes, que por si só já facilita você urinar muito. Então você deve ir ao seu médico que lhe acompanha. É um reforço que eu faço a todos os cidadãos. Tenha o seu médico de referência, faça um acompanhamento médico regular, não vá à consulta apenas quando tem um problema, faça acompanhamento médico. Você pode ter, Flaviano, o seu diabetes neste momento sem um ajuste e um controle adequado. E o açúcar elevado pode facilitar com que você, um mecanismo do organismo, que você esteja urinando a mais. Mas isso só uma consulta médica, exames a serem feitos e por isso, mais uma vez eu reforço, todo cidadão deve ter um médico seu de referência. Vamos lá, José Pedro, nós temos 3 ouvintes na linha, viu? José Pedro, Vilas do Atlântico, linha 4. José, boa tarde. Boa tarde, Tayane. Seja bem-vindo. Eu lhe acompanhei de quando o Olga saiu de férias. Oh, obrigada. Ô, Tayane, eu queria que você fizesse uma pergunta ao doutor Ricardo. Sim. Eu faço tratamento de oncologia. Eu tive transplante de medula óssea. Agora no dia 18 de junho, faz 5 anos. E durante esse período, eu venho tomando o antibiótico, o Bactrim F de 800. Isso é normal? José, né? Isso. Ô José, sim, essa deve ser uma orientação do seu médico oncologista. E o uso do Bactrim, acredito que seja um artifício, um recurso usado pelo médico para prevenir que você tenha infecções. O antibiótico nem sempre é para tratar, como eu disse. O antibiótico ele é usado para prevenir, para que o ouvinte tenha ideia, quando ele faz uma cirurgia no hospital, em muitas cirurgias eles tomam antes do início da cirurgia um antibiótico. A extração dentária, por exemplo. As extrações dentárias, os procedimentos odontológicos de maior porte. Sim. O paciente muitas vezes não tem infecção, mas é utilizado uma dose de antibiótico prévia
para prevenir infecções. Então, isso é uma recomendação médica que você deve seguir a orientação do seu médico. José, fique na linha, a gente vai só falar com o Roque de Alagoinhas, está na linha 1. Boa tarde, Roque. Boa tarde, Tayane. Eu sou ouvinte do programa de Yoga do Lar. E eu tenho uma pergunta para o doutor Ricardo. Pergunte. Olha, é que eu sou idoso, né? Eu tenho já próximo a 70, né? Falta um mês para completar 70. E eu, há muitos anos que eu uso já, assim, aquele diazepam para dormir. E aí, de repente, eu fico assim, querendo não usar mais. Depois eu já perguntei ao clínico, ele disse que quem precisa tem que usar. E também eu uso também pantoprazol há muitos anos. Eu gostaria que o médico me orientasse se eu tenho assim que usar para sempre esses remédios. Oi, seu Roque. Boa tarde. Os dois medicamentos citados, eles não são antibióticos. Mas independente de ser antibiótico ou outro medicamento, mais uma vez eu reforçaria o caráter de estar em acompanhamento e ter a orientação do uso. O senhor pode estar usando por muitos períodos e não ter nenhum efeito colateral, mas em determinado momento da sua vida pode acontecer de começar a apresentar eventos adversos. Então, mais uma vez, é o uso cuidadoso, né, sobre a orientação médica desses produtos, desses medicamentos. Com certeza. José Raimundo, caiu a ligação, mas se você quiser pode retornar aqui que a gente está à disposição. Voltou, linha 2, José Raimundo de Castelo Branco. Boa tarde, José. Boa tarde. Eu queria saber do doutor aí. Porque eu fiz a cirurgia de hérnia. E estou tomando um remédio, a minha boca está amargando. Será que já está afetando o fígado? Seu José, o senhor está usando um medicamento, foi operado de uma cirurgia de hérnia, foi o que eu entendi. Eu realmente, não conhecendo qual é o medicamento, lhe orientaria que isso fosse conversado com o cirurgião. O senhor pode estar usando um analgésico nesse momento ou um anti-inflamatório de orientação após a cirurgia, e aí novamente o recomendado é que o senhor converse com o cirurgião que fez o procedimento. Pronto, nós vamos num breve intervalo. Estamos de volta no último bloco do programa Sinta-se Bem de hoje, falando sobre antibióticos. A Michele de Pirajá. Os medicamentos genéricos e similares fazem o mesmo efeito que o antibiótico original? Sim. Pronto. O uso irregular desses antibióticos podem destruir boas bactérias do nosso organismo humano? Não botou o nome, mas... Bom, isso de fato, eu comentei. Sim. A gente, quando usa o antibiótico, tem um efeito de tratamento, que a gente chama de terapêutico, mas também a gente pode eliminar essas bactérias boas que convivem com a gente. A gente queria esclarecer até no final do nosso programa que as pessoas confundem muito antibiótico com anti-inflamatório. Verdade. Os anti-inflamatórios podem até ser usados simultaneamente com os antibióticos. Como o nome diz, são medicamentos que atuam sobre processos inflamatórios que muitas vezes não são infecções. Sim. Então, por exemplo, um trauma, uma pancada, ela gera uma inflamação que gera dor no local, e o anti-inflamatório ele tem uma função de diminuir o inchaço e a dor, mas não tem ação em promover a morte das bactérias. Então, não confundir anti-inflamatório com antibióticos. Só tem ação sobre bactérias, sobre micróbios. Sim. Os antibióticos, anti-inflamatórios são medicamentos utilizados para diminuir dor, inchaço, vermelhidão no local. Nós estamos falando de um assunto de interesse mundial e que toda a saúde, desde os médicos a você, população, precisa estar atento. E a gente encerra o nosso programa, esses últimos 3 minutinhos, abrindo espaço para falar sobre um programa que está se planejando, estudando e se preparando para esse combate, né? Essa luta intermitente ou melhor, eterna. Na verdade, este é um programa, um objetivo a nível mundial. Sim. Tainá, não é um controle local, mas a nível dos sistemas de saúde, de hospitais, de clínicas, de médicos, profissionais de saúde, um movimento
para que cada vez mais se use antibióticos de forma racional, no sentido de diminuir a possibilidade futura de surgimento de germes multiresistentes. Os germes multiresistentes são germes que os médicos têm muitas dificuldades em tratar, mesmo especialistas em doenças infecciosas. Normalmente esses germes são mais comuns em hospitais e em ambientes de terapia intensiva, porque lá se usa em grande quantidade antibióticos mais potentes. Então, esse programa ele é um programa, como eu disse, de vários países, sistema de saúde americano, sistema de saúde inglês, australiano, canadense, e que visa orientar tanto a população, como nós estamos fazendo aqui, como visa orientar os sistemas de saúde e os profissionais médicos para uma prescrição e uso de antibióticos de uma forma apropriada. Quando a gente fala de forma apropriada, de uma maneira geral, é antibiótico correto, na dose correta, no tempo correto, para a infecção correta. Então, não usar antibióticos, enfim, de forma indiscriminada e por um tempo excessivo. Porque às vezes a pessoa tem uma infecção urinária e aí tratou com um determinado antibiótico, lá na frente, anos se passaram, teve de novo, o doutor receitou aquela ali, aí eu vou comprar aqui. E eu conheço uma farmácia que vende sem a prescrição. Então a gente está colocando a nossa saúde em xeque. O nosso governo, ele já iniciou um programa, um esforço que o primeiro momento está sendo feito de não ter mais venda de antibióticos sem prescrição médica. Perfeito. Eu acho que esse é o primeiro momento. Sim. Mas acredito que nos próximos anos devem sair diretrizes, recomendações para médicos e para hospitais com relação ao uso correto de antibióticos. Até porque saúde é o maior patrimônio. E a gente encerra o programa de hoje. Tainã Gama agradece a audiência. Dr. Ricardo Madureira hoje conosco, infectologista, está aí representando também o chefe médico, como chefe médico do Hospital Santa Isabel. Obrigada, até a próxima e boa consulta agora que ele está indo pro consultório, boa tarde, gente? É um prazer estar aqui com você, Tainã, e com os ouvintes da Rádio Sociedade. Me coloco sempre à disposição.